Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Douglas Dweck, o sócio fundador, economista e sócio fundador da Quist Investimentos, uma das principais empresas que atua em reestruturação empresarial aqui do Brasil. Douglas, obrigado pela sua presença no programa. Obrigado a você pelo convite, um prazer. Excelente. Parabéns pelo programa, já assistiu outros muito legais. Parabéns. Obrigado. Cara, o objetivo do programa é mostrar para as pessoas, né, para quem está nos ouvindo, empresário, empregado, empreendedor, diretor, sócio de consultoria, enfim, esse pessoal do nosso ecossistema, que existe ferramenta para virada de mesa. As empresas conseguem fazer isso, né, e mostrar um pouco do que a gente faz e do que os empresários já fizeram, né? Então, conta um pouco para a gente da sua história, como é que você fundou a Quist, de onde você veio e casos que você já tenha atuado de virada de mesa. Não, legal. Bom, basicamente assim, quando eu fundei a Quist, a gente vai fazer 16 anos de mercado agora e a gente faz um negócio que é o IB. Então, banco de investimento, nos Estados Unidos é muito normal ter o Investment Banking Services, então é serviço de banco de investimento. Ele assessora o cara no momento complexo da empresa dele. Ou no M&A, então ele vai buscar um investidor e não é uma prática que ele talvez vai fazer isso uma vez na vida. Então, uma prática que ele tenha, não é exatamente o dia a dia dele. No momento de uma captação de um recurso muito diferente, vou fazer uma fábrica, vou fazer, não é também o meu dinheiro do dia a dia, e em reestruturação. Então, o meu benchmark sempre foi lá, estudei em universidades como Harvard, New York University. Legal. Então, quando eu volto para o Brasil e vou fazer esse serviço de banco de investimento, que foi mais ou menos na época de 2008, que não tinha mais empregos lá, eu basicamente só tinha aqui para poder atuar. Foi depois do subprime ali, né? Época do subprime. Foi na época do subprime depois, então foi em 2008, a gente faz esse ano, então 16 anos, e a empresa foi fundada 2 semanas depois, quando voltei para o Brasil. E eu nem tinha ideia dessa estrutura de fazer tantas reestruturações. Nos Estados Unidos, esse serviço é normal você ter essas 3 caixinhas. Todos os bancos de investimentos lá, alguns têm um track record maior, um histórico maior em reestruturação e ficam conhecidos por isso, mas todo mundo faz os 3 e isso também acompanha o mercado. O que acontece? Aqui no Brasil não tem tanto, né? Aqui não tem tanto e a reestruturação ela quase não era feita. Então, assim, os bancos não querem um brigar com o outro. Nos Estados Unidos tem 6 mil bancos. Aqui tem 10, 12, ou pelo menos antes dos digitais. E aí, o Itaú vai ser contratado para brigar com o Bradesco? Não vai. Então lá o cara senta com os bancos e fala, olha, vamos reestruturar. E todo mundo é talvez mais frio e calculista de falar, olha, do mesmo jeito que eu já ganhei muito dinheiro com essa empresa, agora está num ponto de reestruturação, são mais práticos. Sim. Então aqui o cara tem uma politicagem, e eles realmente não enfrentam um outro. Talvez isso vá mudar, mas há 15 anos atrás, 16 anos atrás, não era isso. Então, a gente entrou para fazer essa área de reestruturação no início, principalmente como uma assessoria de longe. Então, o médico, eu falo assim, olha, Estevão, toma um remédio 3 vezes por dia e assim assado, leva aqui a minha receita e acompanha essa receita. O que acontece? No Brasil, talvez lá nos Estados Unidos era mais simples, é mais simples, as pessoas são mais bem formadas. Então, fala pro cara, toma 3 vezes por dia, e ele fez um MBA, e ele conhece, e ele consegue talvez tocar sozinho se eu der uma fórmula para ele. No Brasil a coisa não funcionava do mesmo jeito. Então, fala 3 vezes por dia, o cara pegava aquela minha fórmula e colocava na gaveta. Então, a gente passou a fazer uma consultoria mais interim management, mais dentro da empresa, para poder fazer as coisas acontecerem. Porque então, só o consultivo, o cara não segue ali as recomendações. Ou é uma empresa muito grande e o cara segue, mas isso já é o cara outlier, já é o cara fora do todo. Então, a gente quer assessorar um cara de middle market, um cara médio, onde os bancos brasileiros, mesmo se forem fazer o serviço, já não fazem. Então, a gente atende bem um cara que fatura ali de 50 milhões a 600, 800. Um cara um pouco maior, o banco já fica com medo e já vai tentar ajudar ele. Você vê casos lá, o BTG ajudou a assumir a gestão do cara. Sim. Então, a gente vai bem nessa faixa do cara médio. E esse cara não toca sozinho. Esse cara não vai tocar sozinho. Nem os executivos dele, obviamente. Os executivos dele não. E o executivo também, sair daquele dia a dia que ele tá, né, dar um choque no cara é difícil. Então, muitas vezes a reestruturação passa de você passar a fazer uma gestão boa, que o cara já não fazia. E o cara viciado não vai fazer. Então, a gente hoje dá a receita e fala, olha, eu vou botar uma enfermeira do teu lado para dar o remédio 3 vezes ao dia para você, te acompanhar, personal. Então, a gente acaba dando uma assessoria maior. E aí, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto,
o cara também tinha um pouco de confusão de objetivo. Então, um cara que precisa de reabilitação, de reestruturação, falava, olha, eu precisava de um investidor. Legal, seu Estevão, o que você faz? Olha, tem uma fábrica que fatura 100 milhões, tô devendo tanto. Eu falo, pera, quanto? Tô devendo tanto. Eu falei, então, talvez não é um caso, né, de buscar um investidor só. O senhor precisa de uma reestruturação. Então, às vezes, buscar um outro dinheiro mágico fora para tentar tapar as burradas que eu fiz nos últimos anos. Então, eu falava, olha, o senhor está buscando um investidor, mas eu acho que o senhor é caso de reestruturação. Posso também buscar um investidor, mas a gente vai fazer isso aqui ao longo do tempo, já ir melhorando. Vamos arrumar essa noiva, né, para o investidor. Até para pegar um valor maior. Exato, então a gente já pode, inclusive, melhorando o valor dela, a gente sabe o que o investidor vai olhar, já vamos arrumando, coisas que você faça errado, por fora, sem nota, e ao longo do tempo organizando essas empresas. E por falta de tanta gente fazendo isso, então esse mercado de reestruturação no Brasil ainda é novo e era muito novo há 15, 16 anos atrás, então a gente começou a fazer muito mais isso daqui do que o M&A, que tem fases boas, tem fases ruins, a própria linha de crédito. Então a gente tem época de todo mundo querendo comprar CRA, CRE, CRI, CRO, CRU, e época que ninguém está fazendo nada. E aí a gente começou a fazer muito isso na área de reestruturação e organizar. Então a gente não nasce como uma consultoria estratégica, mas nasce com um serviço de banco de investimento, e a gente acabou agregando isso. Então hoje a gente continua com as 3 áreas. Então a gente tem essa área de mercado de capitais e atua para ela. A área de mercado de capitais também acabou tendo um braço muito voltado para um investimento em distressed assets. Então a gente tem um monte de ativos estressados, eu tenho que ter investidores que tenham apetite para aquilo. Então eu vou mostrar para o cara uma empresa com problema, ele fala, poxa, legal, eu sei tirar o bom do ruim, né? Eles entram via Club Deals. Pode ser Club Deal, tem fundo que vem direto, dependendo do tamanho, fundos brasileiros, fundos de fora. Então a gente tem muitos parceiros nos Estados Unidos que entendem um pouco mais esse mercado, de novo, são mais práticos, e eu não vou falar para o cara, olha, você já investiu em ativos estressados? O cara faz isso há 40 anos. Então ele quando entrou lá de estagiário, o ex-presidente já fazia isso. Então a gente, só que aí também hoje a gente tem uma barreira que é o dólar. Então o cara fala, olha, eu quero fazer cheque mínimo de 50 milhões de dólares, então são 250 milhões de reais, não são qualquer empresas que aceitam 250 milhões de reais, ou que vale a pena esse investimento. E o cara que está gerindo lá 2, 3 bi de dólar não vai fazer um cheque menor do que 50, que não vale nem a pena prestar atenção naquilo. Então, a gente tem um nicho de investidor para cada tipo de empresa, e a gente vai fazendo. E aí, realmente, numa situação de ambiente controlado, o cara pode ter um retorno bem atrativo numa situação dessa, onde a gente tem já o trabalho agregado, já está vamos dizer, no começo da subida, né, entrando numa empresa já em processo de reestruturação. Então a gente agrega oportunidade para os investidores, e a gente vai ajudar as empresas e produtores rurais, que a gente também faz muito no agro, para poder fazer isso. Então te dou uma visão geral do que a gente faz. Para falar um pouquinho de histórico. Então, durante muito tempo, a gente fazendo isso para empresas qualquer uma. A gente fez muita coisa na Lava Jato, a gente foi um dos maiores assessores da Lava Jato. Legal. A gente fez, como na Lava Jato também, você tem ali... Pegou a cadeia inteira, né? Lava Jato pegou a cadeia inteira, e você não tinha ali, naquela época, um monte de grandes empresas fazendo. Então, que eu lembro, tinha ali 21 investigadas na Lava Jato e simpatizantes, a gente acabou fazendo muita coisa. E nessa época, além dessas 7 que a gente atendeu da Lava Jato, diretamente envolvidas, o mercado de construção civil como um todo estava muito ruim. Então, não tinha obra no mercado, o cara tinha que manter as obras. Então, a gente fez o que você imaginar. Minha Casa Minha Vida, rodovia, dragagem, drenagem. A gente tem lá umas 30, 40 empresas que foram atendidas em 3, 4 anos desse setor. Uma dúvida, quando você entra numa empresa na Lava Jato, como é que foi esse processo? A administração tinha sido removida e você entrou como um gestor interino? Como é que funcionou? Não, muitos deles, a maioria das vezes está entrando como assessor e escolhido pelo próprio empresário, né? Ele falou, Douglas, eu gostei de você vai por esse lado ou não? A gente tá ali aconselhando ele, não mandando nele. Então ele fala, olha, entendi, mas eu não gosto, então eu prefiro por esse jeito. Muitas vezes isso, Estevão, não tem um certo e errado, né? É um farol amarelo. Tem gente que é agressivo e vai acelerar, tem gente que vai brecar, e a gente vai administrando isso. Então, a gente vai aconselhar ele com as melhores práticas e dar fundamentos para ele tomar decisão. Ele fala, Douglas, entendi que eu vou acelerar mais, que é melhor, mas não estou disposto, eu quero ir mais devagar. Tudo bem também, e a gente vai fazer. Então, a gente foi sempre pelo empresário.
a grande maioria deles, se não foram empresários que eram presos na Lava Jato, ninguém foi removido da gestão. Não teve um que você fala, esse cara foi removido da gestão. E, independente do processo criminal, a vida da empresa como organização segue paralelamente. Correto. Tem os acordos de leniência que você tem que pagar o dinheiro, mas a vida segue. Exatamente. Então, o que teve ali foi um prejuízo, um acordo de leniência em uma e outra. Os que não foram provados, ela ficou numa blacklist ali, numa lista negra de não poder prestar serviços para a Petrobras, mas para outros. Para outros podia. Para o governo podia, para a licitação podia. Para o governo podia, a licitação podia, porque não estava aprovado. E aí, na dúvida, eles tiraram da Lava Jato, mas o cara podia continuar prestando serviço. O que acontece é que foi o problema de algumas que a gente mesmo tratou, era tão fácil ter esses processos na Lava Jato e ganhar contratos que o cara era 90% Petrobras. Os outros clientes eram poucos. Então, tinha cliente que faturava 1 bilhão e aí falou, a partir de amanhã você não vai prestar serviço para a Petrobras. Ele passou, e ele faturando 1 bilhão devia 500, 600, 700, o que era... Beleza. Que era o tamanho com uma proporção endividado, mas numa proporção, e passou no dia seguinte a faturar 120 milhões por ano. Então caiu lá 80%, 90%. E aí, é engraçado que o banco vem e fala, pô, você quebrou o Covenant. Calma, é óbvio que o Covenant virou infinito, infinitas vezes EBITDA alavancado. E Exato. aí? Não, e aí, então, você vai ser mais me executar porque eu quebrei o Covenant, a gente vai virar... E aí ele, às vezes, acaba jogando o cara, por exemplo, numa recuperação judicial. Fala, tá bom, eu quebrei o Covenant, você vai me executar? Eu também vou ter que me proteger. E isso joga uma empresa para uma recuperação judicial e que talvez até negocie-se melhor isso dentro da recuperação judicial, porque às vezes o banco vai dar 10, 15 anos que não daria pro cara a bel prazer administrativo. Que também é uma coisa bizarra, né? Porque às vezes eu chego lá e numa negociação normal, eles não me dão 10 anos, eu tenho que entrar em RJ, eu tenho que gastar com a J, eu estou destruindo o valor da empresa, eu tenho que gastar com o consultor, estou muitas vezes tirando o valor da empresa, que poderia pagar mais os bancos, e no final os caras vão aceitar. Então, mas é que é um jogo psicológico, né? Então, assim, se eu aceitar, vamos fazer uma situação de hoje, né? 2023 para 2024. Numa situação normal, o banco tem lá uma carteira de crédito e 3%, 4% dá problema. Você chega aqui e fala assim, olha, eu tô com um problema, por favor, alonga para mim. Ele é obrigado ali, ele tem a área de recuperação de crédito, uma área para tratar aquilo. Se hoje, na condição que a gente estava no passado, juros altos, difícil de captar recursos, etc., talvez 30%, 40% das empresas queriam renegociar. Se o banco molezinha renegocia para todo mundo, ele quebra o balanço dele e se você ler as regras da Basileia, ele vai ficar muito mal classificado como mau analista de crédito. Fala, pera, 40% da sua carteira você renegociou? O que aconteceu? Você não precisa fazer análise de crédito? Muda o rating e o jogo de Basileia, o que pode ter que pegar mais, sei lá, 200, 300 milhões, fazer provisões, etc. Então, ele briga para ver se é verdade ou não. Você tá me trucando? Então, você vai realmente pedir recuperação? Não vai? Quando você pediu e decidiu usar aquilo, que também você não é uma moleza, né? Não é uma facilidade, você vai perder crédito, vai ficar num Serasa, mas tem hora que é necessário, mas aí ele vai falar, poxa, ele já pediu recuperação, agora realmente não tem o que fazer, mas daquela porcentagem que ameaçou é uma porcentagem menor, e aí ele sente reestrutura. Entendi. Então, ele realmente tem esse jogo, porque ele vai falar, agora, isso aqui virou, tanto que às vezes ele vai falar, nem é mais comigo, agora você vai falar com o jurídico. Exato. Então, já saiu da minha mão, já saiu da minha área. Então, o banco vai fazer isso porque metade de alguns empresários vai ficar com medo, vai... Dá um jeito de pagar. Dá um jeito de pagar, vende um acaso, helicóptero, barco e vai dar um jeito de pagar. Não tô julgando se é certo ou errado, mas não é a companhia pagando, a companhia não tinha capacidade de pagar. Então o banco vai jogar com isso. Ele falou, olha, você lembra que eu tenho seu aval? O cara, nossa, e aí? Fala, pô, eu vou te bloquear inteiro. Pode nem ser verdade, mas o empresário... O que acontece, Estevão? O empresário no Brasil, ele é treinado para o sucesso. Na escola de administração, fala, olha, então vamos projetar, é marketing, não tem, vamos crescer. Eu não tenho uma matéria de turnaround, né? Professor, passou segundo mês, está negativo aqui, o que eu faço? Puxa, essa aula a gente não tem. Exato. Então, e é um driver de crescer enlouquecidamente a qualquer custo. Então, cresce sem margem, muitos vieram de um crescimento de sonegação fiscal, que hoje em dia não é mais tão simples. Sim. Então, falta muita base e tem muita gente boa no Brasil. Então o cara é um mega químico, mexedor, fazia tal. Ganhou um prêmio de tinta na empresa que trabalhava. Eu atendi um cara assim. Saiu para abrir a empresa dele, ele não sabe gestão.
fez uma explosão cósmica. Quando ele sai, os bancos falam, você que fazia na empresa tal? Puxa, que legal, vamos aqui, colocou dinheiro. Ele é bem intencionado, só que falta muita base de estudo. O técnico, via de regra, não é um bom gestor. Via de regra, ele pode ser. Mas assim, então talvez ele precisaria de um sócio que complemente. As pessoas não pensam nisso. Falam, vou me abrir minha empresa mais na cara e na coragem, na motivação, do que super estruturado, plano de negócios. Então, você vê hoje muitas faculdades falando assim, vamos fazer um trabalho de business plan, etc. E começa a pensar com esse sistema, sistematicamente, como eu vou montar uma empresa? Eu sou bom nisso? Tenho gestão? Não tenho? Um brasileiro há 20 anos atrás, que são empresas hoje consolidadas e que a gente atende, que a gente organiza, era na cara e na coragem. Puta, eu era médico, meu pai morreu, minha mãe não sabia o que fazer, assumi a empresa. Assumi o hospital, né? Então, de tudo. Só que assim, assumir o hospital e uma empresa de plástico é a mesma coisa. O cara não vai operar mais ninguém. Exato. Você sabe gestão, número, fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Faço ideia. Então, sabia que eu pago hoje e recebo em 90 dias do governo? Como é que faz nesse meio tempo? Então, tudo isso no Brasil é um pouco mais difícil. E a gente vai para ajudar esse empresário, organizar ele, etc. Mas não é tão simples como parece. Então, a gente tem feito bastante trabalho nessas áreas aqui. E aí a gente atendeu muita gente da Lava Jato, muitas construtoras. Depois a gente fez... Você imaginar de indústria, serviço, comércio, então a gente atendeu do Rio Grande do Sul a Manaus, indústria de todos os tipos. Quantos projetos já? A gente já fez uns 350 projetos gerais, assim, e 220 deles com recuperação judicial. Bastante. Então, a recuperação judicial é uma ferramenta que muitas vezes a gente vai indicar para casos necessários. Para readequar balanço. Para readequar balanço, e assim, a gente vai para dar uma solução final. Então o cara fala, eu falo assim, olha, o senhor precisa de cirurgia. Ele fala, mas eu queria fazer fisioterapia e eu vejo se faz cirurgia um dia. A gente não gosta muito de ficar enrolando. Se ele não gostar muito da minha solução, eu falo, de repente, procura alguém que vá muito na sua solução, que a gente gosta de ir lá e mudar a vida do cara. E realmente virar a mesa do cara de verdade. E eu não quero ir... Se eu tô indicando A, ele fala, eu prefiro B, porque é o jeitinho dele. Então, assim, você entrou no exército, amigo, você vai fazer do jeito do teu comandante. Você quer? Não quer? Você pode sair. Eles fazem curso no exército e falam assim, quem não estiver disposto a virar a noite na chuva, pode sair. E não tem problema, vai bate o sino e pede. Exatamente. Só que do nosso jeito, então vai ter que ser desse jeito, vai organizar. Então, só que os empresários que ficam, aí o cara tem um diferencial enorme. A gente faz isso em 2 meses? Mentira. Então a gente tem empresas que estão lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. O próprio processo de recuperação judicial dá ali 1 ano e meio, uma média ali 1 ano e meio para o cara se reestruturar, porque posso ser o melhor reestrutador do mundo, não vou reestruturar ninguém em 2 semanas. Só que se o cara melhora dentro do nosso planejamento 10% por mês, 5% por mês, ao final o cara está completamente diferente. Só que o cara vai ter que investir nesse processo e tá disposto. Fala, olha, se eu trabalhou muito esses últimos 20 anos para construir empresa, o cara fala, puxa, muito. Fala, que bom, que você vai trabalhar o dobro. Só que a gente vai sair do zero e fazer ela voltar a ter valor. O senhor gosta da sua empresa? Gosto. Quer comprar ela por zero? Porque hoje a gente vai comprar na baixa, reapostar nela para vender na alta. Hoje, se tentar vender não vale nada. Ao contrário, vai ter que responder com seu patrimônio, etc. E muitos vão fazer. E aí, há 6 anos atrás, depois de atender um monte desses, a gente tinha muita demanda do agro que tinha um limbo jurídico, né? A gente ia para fazer coisas no agro, pouca gente botava dinheiro no agro. Então, hoje... O agro é o quê? Era Banco do Brasil? Banco do Brasil. E algumas cooperativas ali. Banco do Brasil. Sicredi. Mal tinha cooperativa, então você tinha ali, nessa época, mais um Rabobank, Banco BBM para caras maiores, mas pouca gente operava no agro. Então, assim, Banco do Brasil por obrigação do governo. Caixa, um ou outro tinha sabe aqui, um CPF dele é bom e acaba botando o dele, o do filho e o da filha, capta lá 500 mil em cada um para fazer um giro, mas pouca gente realmente acreditava no agro. E aí a gente foi para atender com uma dificuldade. Eu tinha dificuldade de colocar dinheiro e tinha assim um limbo jurídico. Então, a segurança jurídica para emprestar Não, para reestruturação. Então, a recuperação judicial, teoricamente, na lei antiga, você precisa ter uma empresa. E o cara falava, pera, Douglas, eu não tenho empresa. Eu sou produtor rural na física. Por quê? O governo me dá um benefício de fazer no CPF
eu pago menos impostos fazendo. Só que assim, ele não é uma empresa de direito no papel, mas de fato ele é. Ele deve 100 milhões, ele tem 200 funcionários na física. Porque o governo faz isso, fala, olha, aí você cadastra o seu CPF e você consegue emitir nota para recolher um impostinho aqui em cima disso. Legal? Legal. E todo mundo tinha disso. E aí, quando começou na primeira recuperação judicial, os primeiros produtores rurais que pediam, o juiz recebia e falava, não, esse cara não tem empresa, não pode. Então, ficou uma briga nos últimos anos, até ter os primeiros julgados de bater juiz, tribunal e chegar em Brasília e falar, realmente, o cara não tem empresa, mas puxa, deve um monte de banco, tem um monte de funcionário, um monte de máquina, ele tem uma atividade. De 2020 para 2021 mudou essa lei, a gente já está 6 anos fazendo coisa no agro, a gente já atendeu mais de 65 produtores rurais só em reestruturação e recuperação judicial, acho que a gente tem um maior histórico do Brasil nisso, porque a gente investiu bastante, então a gente, como faz também financiamento para o agro, a gente ia para o produtor e falava, olha, se eu precisar de dinheiro, a gente tem, se precisar de reestruturação... Você como empresário, dono de consultoria, investiu também para entrar nesse mercado. Gastamos muito, então a gente pegou lá boas pessoas, treinou muita gente, então coloquei lá caminhonete no Mato Grosso visitando fazendeiros oferecendo o nosso trabalho. Olha, a gente capta dinheiro, a gente faz reestruturação e aí foi uma plantação igual a dele para depois começar a ter. Então eu tô te contando uma história aqui em 1 minuto de 6 anos, mas que a gente então falou com muita gente, negou muito projeto que o cara realmente não precisa e às vezes a gente não quer muito, graças a Deus hoje com esse histórico grande, sucesso, um cara lá, um roleiro, picareta que quer... Não precisa. Então, olha, o que o senhor quer? Puxa, eu queria reestruturar, não quero perder minha fazenda, porque com a recuperação judicial, se hoje ele não vai conseguir pagar, a gente vai ter agora, a gente está em janeiro de 2024, daqui 2 meses a gente vai ter aí a safra completa colhida de fevereiro e março, que a gente sabe que vai ter uma quebra de safra. Muita gente vai ter a quebra de safra, não vai conseguir pagar os bancos. Alguns bancos, o banco realmente fala, puxa, tudo bem, eu entendo essa quebra e vou rolar. Outros vão falar, se eu rolar para todo mundo, vou ter problema no meu balanço. Desculpa, mas eu tenho a sua fazenda em garantia e vou tentar executar. E para esses pode ser que a recuperação judicial, que eu costumo dizer que o nome certo seria proteção judicial, porque a lei não me recupera, mas ela me protege no momento de fragilidade. Então eu vou sentar e falar, gente, pera, não me quebra aqui, não leiloa a minha fazenda. Mas eles conseguem leiloar, mesmo sendo bem essencial, no caso do agro? Não. Consegue, se não tiver recuperação judicial, consegue. Então o banco tem lá uma alienação fiduciária da fazenda, ele já tem a propriedade, né, já é do nome dele, ele puxa a posse e consegue leiloar. Consegue sim. E até você falar que é bem essencial, aquele juiz não tem o bem essencial em uma recuperação judicial. Então, fora, você briga, tenta parar o leilão, mas o banco toma muita fazenda que o cara não tem. E muitas vezes, então a gente faz a recuperação judicial para exatamente proteger toda essa atividade, não pegar maquinário, etc. E falar, bancos, calma, vamos sentar aqui e a gente vai pagar vocês. Se você tirar minha fazenda, que num paralelo de uma fábrica é a minha máquina principal, você até recebe, mas acabou, matou. Eu não vou produzir mais nada, não tenho mais a máquina, tem uma empresa vazia aqui. Então eu preciso da fazenda para poder fazer para você. Por mais que aí perder um caminhão, perder uma máquina, você aluga, mas a fazenda não tem como. É a atividade principal ali, eu preciso dela para plantar. Então, a gente protege muito esses produtores e aí a gente vai renegociar com todo mundo, trazer dinheiro novo, trazer gestão. Porque às vezes o cara fala, como é que é o seu sistema de gestão? Ele fala, que gestão? Quando ele não tem muito essa necessidade do CNPJ, ele não é nem obrigado a fazer balanço, Estevão. Então, assim, imagina, tem vários que a gente chegou, o cara fatura 100, 200 milhões por ano, deve 100, 200, 300 milhões por ano, aí ele tira uma caderneta onde ele anota, fevereiro do ano que vem eu tenho que pagar Banco do Brasil 10 milhões, não tem... plural, e eu acho isso lindo, eu adoro. Eu adoro porque o cara é tão simples e tá trabalhando lá, eu te conto histórias aqui, 10 milhões, 20 milhões pro outro, perfeito, beleza. Aquilo é o controle dele. Não servia quando ele era pequeno, não serve mais. Então, se der errado, e esse fluxo, será que tá tudo lá na caderneta dele? Não tem coisas que vão vencer no meio? Então, a gente vai lá, implanta um monte de sistema, organiza o cara. Puto, do agro é muito legal que a grande maioria, a história é linda e os caras são muito trabalhadores. Mais da metade são gaúchos ou paranaenses que têm a tecnologia da terra e o cara tá no Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, que há décadas Maranhão, atrás ele foi lá e comprou a terra. O cara saiu desbravou. Eu tenho vários que assim, o cara saiu com um caminhão e uma carga de arroz do Rio Grande do Sul, chegou no Mato Grosso, trocou por uma terra.
Ficou lá, abriu com a mão, plantou, comprou vizinho. Ficou caro, vendeu 1.000 hectares e trocou por 10 mil em outro lugar, abriu, cresceu e o cara tá lá. Aí ele fala, você chega aqui hoje, Douglas tá bonito, plantado, olha essa soja, mas durante muitos anos eu morava numa casinha, uma barraca de lona sem banheiro. Sim. E assim, caras que hoje têm 1, 2, 3 bilhões de reais, não estão na Forbes, mas o cara vale mais de bilhão. E de terra, e o cara tá igual, simples, do mesmo jeito. O negócio dele é plantar e colher, ele tá aumentando a fazenda, e nisso, uma hora ou outra, pode ter um ponto ruim do ciclo e o cara precisa de ajuda. Então, e que eu sempre uso esse paralelo assim, nos Estados Unidos, que a lei da recuperação judicial é muito mais antiga e muito mais como eu falei no começo, que eles são práticos. O Chapter 11, mas o Chapter 7 também mas o 11 mais próximo do nosso, mas assim, entender assim, olha, tem anos bons, tem anos ruins. Quando o ano tá ruim, vamos sentar aqui, reestruturar e bola pra frente? Então, sei lá, a gente tem nos Estados Unidos hoje 360 empresas aéreas mais ou menos. 359 já fizeram recuperação judicial. O que significa? Deram lucro alguns anos, os outros não deram, senta aqui, vamos renegociar só num pacotão da renegociação. Em vez de eu renegociar com o outro, um não quer, aí vai me executar, vai te prejudicar, senta e padroniza. Tem uma malinha Samsonite na tua casa? 2009, 8 mil lojas no mundo, capital aberto na Bolsa de Nova York, pediu recuperação judicial, reestruturou, vida que segue. Do mesmo jeito que teve 10 anos bons, pode contar, olha, uma época a gente não teve bem e continuou. Hoje no Brasil a gente está no meio da construção dessa história de que a recuperação judicial não é uma mágica, mas é necessária e você tem que ser um pouco mais fria. Então assim, dessas 220 recuperações que a gente fez, mais ou menos, acho que 220 empresários ou produtores que a gente entendeu não queriam. Ele falou, não quero. Tá bom, mas eu preciso entender. Eu estou escrevendo um livro hoje, estou na metade dele, que para explicar assim, por que você não precisa ter medo disso? Na hora que precisar, é melhor você estar esclarecido, entender o que é, do que eu não faço porque eu tenho medo que o resultado pode ser pior ainda. Sim. Eu realmente não sei o que vai acontecer. O desconhecimento e não tomar nenhuma atitude é a pior atitude. Porque aí eu vou bater a cara na parede, não tem mais volta. Só que aí o empresário também tem esse desconhecimento. Lá é mais simples. Nos Estados Unidos tem muito histórico. E a gente também sai, né, daquela... Quando a gente veio e você tinha, antes da recuperação judicial, era outra lei. Então a lei muda de nome ali, que era... Lei de concordata e falência. Qual era a diferença? Você tinha 2 anos para pagar suas dívidas. Quem paga as dívidas em 2 anos? Ninguém. A grande maioria falia, era só estender a falência de hoje para daqui 2 anos, porque dava uma segunda chance, mas era falência. Quando isso muda ali em 2015, no caso o Varg, você apresenta um plano, os credores têm que aprovar, e aí você vai negociar, só que tem que ser a vontade da maioria, então 51 aprovou, um encrenqueiro vai ser obrigado a receber, só que aí eu passo a fazer planos que cabem no meu bolso. Então eu projetei que eu consigo pagar em 10 anos, 8 anos, 15 anos, com desconto, com a venda da fazenda. É muito mais fácil disso realmente acontecer do que você me forçar a fazer em 2 anos. Só que a gente vem com aquele histórico do concordatário, que era o cara que falia e fugia para o Paraguai. Então, isso não é que você começa com o histórico do zero, você começa... Você já começa mal visto. Você começa negativo. Aí agora a gente começa... Então você tem um monte de casos que a recuperação judicial resolveu. Então, a própria MMX, empresas do Ike Batista, quando fizeram... Eles tinham a conversibilidade, mas a empresa lá de petróleo está dando dinheiro, está dando lucro para os acionistas. Então eles converteram, a empresa em si não quebrou e você tem uma empresa funcionando. A gente está vendo alguns casos de conversão agora em equity de dívida. Então, tem... da Restock, por exemplo, acho que a própria Metal Frio está fazendo Exato. Mas mesmo se não for um caso de conversão e um cara virar sócio, você tem ali hoje um ambiente que você tem vários casos. Então, mesmo assim, Odebrecht, que era a maior construtora, mudou de nome, pediu a recuperação, porque ele foi para a Lava Jato e falou, olha, eu faturo aqui, acho que faturava 100 bi por ano, mas será que eu vou conseguir cumprir o fluxo de caixa? Vamos dizer que ele pede uma recuperação judicial preventiva. Legal. Fez a recuperação judicial preventiva. Mudou de nome, porque ficou com aquela pecha no nome, mas vida que segue, o cara gera 1 trilhão de empregos. Não tô julgando se ele é bom, se é ruim, se faz rolo para ganhar contrato, não é o ponto. Mas ali você tem empresas que perpetuaram pós-recuperação judicial, que, de novo, será que eu tenho lá 100 mil fornecedores, 100 mil credores? Eu consigo renegociar com todo mundo em 90 dias antes de eu ter um Serasa? Talvez não. Então eu peço essa proteção judicial, vamos organizar isso aqui e eu sigo a vida. De novo, também, como a história do investidor que eu falei no começo, talvez é uma vez na vida, para o cara fazer bem feito, mas o empresário precisa conhecer esse botão de emergência. O produtor rural precisa conhecer o botão de emergência
pode não precisar nunca, mas muitas vezes você paga seguro do carro 20 anos e não usa, mas para poder ter. Claro. E você acha que desbravando essa área agro, né, que eu acho que posso afirmar que pouquíssimas empresas foram desbravar, né? Você foi um dos primeiros e eu acho que continua sendo um dos poucos, porque na verdade, o pessoal quer ficar mais aqui na zona de conforto que trabalho, conhece. Né? Pô, você tem que viajar 10, 12 horas e tudo mais. E doutrinando ou esclarecendo para esse pessoal o que é a RJ. Você tem notado que isso está se permeando nos produtores rurais ou ainda é um tabu para eles? É um pouco melhor, só que o produtor rural... Não vou falar assim por ser mais honesto, mas tem muito essa história de honra, sabe? Assim, tipo, se o cara entrar na minha fazenda, eu vou dar um tiro nele, essas coisas assim. Ele pensa muito mais. Ele é menos prático em tomada de decisão, porque talvez as coisas... O ritmo dele mesmo é diferente, né? Sim. Então, na fábrica de parafuso, o cara gosta de parafuso o dia inteiro na máquina, tá vendendo e tá trocando duplicata. Produtor rural não, ele planta, ele espera para ver se vai chover, aí ele olha, aí para pensar se ele vai trocar a produção é na safra seguinte, porque não deu certo a soja. Eu acho que o ritmo dele normalmente é outro, então a tomada de decisão dele é mais lenta normalmente. Só que muitas vezes eu acho que é do cara explicar ou explicar muito difícil. Então, gente, olha, o que é? Vamos sentar e vamos reorganizar. A gente vai congelar a dívida, então o importante é mal está conseguindo pagar a dívida agora, a lei congela a sua dívida, não tem pelo menos mais juros e multas. Eu não consigo pagar o todo. E agora a gente não vai perder nada. Vamos proteger fazenda, bens e a gente vai ter que pagar. Mas a gente vai se reorganizar e tentar montar um fluxo de pagamento que caiba no bolso. Vamos fazer, seu Zé? Vamos fazer. E aí a gente vai fazendo. Mas tá melhor. Eles estão entendendo mais. E ficou muito prejudicado nessa época do limbo, onde a lei não era ainda, de quem pediu, e aí o juiz não deu, e aí o cara tomou bloqueio, arresto. Aí vem aquele mito. Pô, meu amigo já pediu, deu errado, meu amigo fez não sei o que. Até você explicar que a equipe dele não sabia fazer, porque não é todo mundo também, igual. Né? Morreu com um médico. Poxa, mas o médico era um açougueiro. Sim. Aí você tá agora aqui no Einstein, o melhor médico, é pra coisa acontecer muito bem. E hoje a lei é outra, os casos são outros, olha o nosso histórico. Então você vai comparar as coisas e o cara aí fica um pouco mais tranquilo e toma decisão. E o cara vai querer proteger as coisas dele e a lei tá lá para ele. Fala, olha, é o teu seguro que é a lei para casos assim. Você tem direito de usar essa lei quando precisa. Poxa, legal. Então, esse desmistificar, tanto o livro que eu tô fazendo é para assim, é pro empresário, pro produtor rural, para ser uma coisa simples, com casos de sucesso. O cara pode se identificar, poxa, eu não sabia que era assim. Ele nem sabe se é para ele ou não, porque desconhece. Imagina se o empresário aqui estudado não tem, o produtor rural talvez menos ainda. Então, e é para ser uma coisa simples, não é para um advogado, coisas técnicas. Olha, recuperação judicial, assim, dá para captar dinheiro em recuperação judicial? Sim, dá para captar em recuperação judicial. Por quê? A lei prevê prioridade de crédito, pós-recuperação, você consegue um pouquinho de dinheiro novo, se precisar. Eu espero que a gente não use. Por quê? Nos níveis de juros do Brasil, a gente só perde para tráfico de droga outra vez pau a pau. Então, dificilmente a gente consegue reestruturar pagando juros e os juros como é. Então, é assim, qual é a coisa simples? Eu vou pegar um pouco de dinheiro do banco, vou trabalhar com esse dinheiro, vou ganhar mais dinheiro, vou pagar o banco e vai sobrar para mim. Muito difícil isso acontecer no Brasil, nos juros que a gente tem. Então, talvez a gente volta para vamos trabalhar sem dinheiro de terceiros? Poxa, vamos. Puxa, mas eu vou ficar muito menor. Não tem problema nenhum. Mas vamos na batidinha pra gente construir o nosso. Então, a gente fica, eu brinco, numa desintoxicação, tanto dos produtores rurais como dos empresários, pra gente ficar um pouco menos endividado. Então, assim, pede recuperação judicial. Mas eu vou conseguir captar dinheiro novo? Até vai, porque a lei prevê. Mas será que a gente precisa? Será que eu quero? Né? Será que eu vou deixar você dar mais uma cheiradinha? Porque a gente estava te tirando desse vício que te levou a esse caos. E então vamos tentar... Porque assim, e tem várias histórias assim. O cara tinha lá 20% de market share... Puxa, faturava lá 50, 60, deixava 6, 7, 10 milhões por ano de lucro, o cara tava bem. Resolve crescer enlouquecidamente, perde margem, perde foco, abre produto. E aí cresceu, não dá mais o dinheiro que dava e tá cheio de problema. Mas é o que você falou das aulas dos cursos de administração. É crescer, 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 crescer. Eu não vi nenhum gráfico, eu acho que durante a faculdade, na minha vida, eu vi nos casos de turnaround, mas eu não vi nenhuma aula, a não ser as que a gente dá nos cursos, de um gráfico descendo. Então, e todo caso de M&A que eu vejo é assim,
pum, aí no ano do M&A o negócio vai bombar. Quer dizer, é totalmente fora da realidade, né? Exato. Então tem que ter essa cultura de conscientizar o cara que, pô, crescer às vezes é bom. Dá 2 passos, 3 passos, 10 passos para trás, para depois dar pra frente. Eu brinco, Douglas, que a gente, diferente de private equity, sem nenhuma, cada um no seu quadrado, né? Sim. Mas uma coisa é você pegar uma empresa que fatura 10 milhões, investir 100 milhões e fazer uma empresa faturar 500, porque eu investi 100, eu tinha 10 lojas, agora eu tenho 50 lojas e estou faturando. É um skill. Outro skill é, a empresa já fatura 100 milhões, eu tenho 50 lojas, estou devendo 1 bi e tenho que reduzir para 10. Exato. Cara, assim, é totalmente diferente, né? São dois lados de uma balança. E vários desses que compram grande, então assim, eu não vou dar nome de alguns fundos, mas o cara tem Tem bastante fundo fazendo coisa errada. Tem bastante quando fazendo coisa errada, mas ele usa uma teoria de diversificação onde ele pode perder em alguns para ganhar em outros. Então, tem um grande aqui que ele foi lá e comprou teoria do cavalo campeão. Então ele compra o maior. Vai lá e pega a maior empresa de turismo do Brasil. Ela é 10 vezes maior do que o segundo concorrente. Poxa, esse cara não tem erro. Vamos lá, vamos abrir capital. E compra outros do mesmo tipo. Maior de meio, maior de não sei o quê. Mas a metade da carteira do cara quebrou. As empresas foram pedir RJ, deu, passou pra frente. Então, não é tão simples assim. Só que ele tem dinheiro e ele, na média, aquela empresa que ganhou, assim como alguns venture capitals mais nos Estados Unidos aí, ele porra e perdeu nos outros. Sim. E aí você olha lá, é um fundo que deu 23% ao ano, capitalizado em tanto tempo. Então, só que aí o cara tá quase que um jogo, que você pode fazer isso também com ações ou outra, etc. Ali na empresa que a gente tá, o cara só tem uma empresa para apostar. Então, talvez tenha que ser um pouco mais calculado, mais organizado e o negócio não é crescer, o negócio é crescer com rentabilidade. Talvez vai crescer menos mantendo margem ou aumentando margem e você tem talvez aí uma retenção de não crescer, tudo bem. Abre outro business, faz outra coisa, mas às vezes eu vou crescendo e destruindo valor e crescendo endividado nesse juros brasileiro, é a fórmula da morte. Então, o perfect storm para dar errado. Né? E assim, você falou dos gráficos, etc. A gente tem que ter separar que o Brasil é um mundo à parte. Todas as teorias econômicas de eu tenho capital de terceiro, WOC, com o meu balanceando, mas no Brasil não vale. Então assim, vale quando eu tenho lá nos Estados Unidos os juros de 5%, que hoje é altíssimo, então eu vou falar, vou pegar um pouco de capital de terceiro, que é mais barato do que o meu para balancear e legal. No Brasil isso não acontece. Então, eu usar capital de terceiro com juros de Selic, mas lá vai fumaça, já é muito difícil. Então, se lá com juros baratos o cara pode arriscar, talvez aqui eu não possa. Vou mais na manha. Então, vou conforme meu bolso dá. Eu posso me endividar 20% e não a minha operação inteira baseada em capital de terceiro. Então, a gente precisa ter um outro que só brasileiro sabe o que é inflação maluca, juros altíssimos que nos outros lugares não existem. Então, Estevão, a gente está em 2024. Você fala, poxa, o Brasil desenvolveu, teve 1000 economias. A senhora aposentada está pagando 400% ao ano no cartão de crédito. Sim, então, assim, o Brasil é o único cara que tem lá banqueiro bilionário na Forbes mundial, é um brasileiro. Não tem famílias banqueiras no resto do mundo, que o cara tem lá Community Bank of Florida, que o cara são geralmente donos de negócios. Né? Exatamente. Então o cara tá gerando valor, tem marca, etc, etc. No Brasil, é uma mágica. É igual você ter uma petroleira. Então, só que aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Então isso é uma ameaça de algum jeito. Os juros é muito grande, eu posso trabalhar com esse dinheiro de juros? Quanto isso vale a pena? O risco de trabalhar com dinheiro a juros no Brasil é maior. A minha concepção, você vira meio que não é nem um escravo, mas você está trabalhando para gerar margem para outro. Porque se eu vendo lá com 12%, 15% de margem, e tem um custo de capital, se eu caio num fomento, ou se eu caio num desconto de 2% ao mês, dependendo do meu ciclo de caixa, eu estou trabalhando para pagar ou para servir a outro equity. Exatamente. Então, e ele vai ganhar esse equity pré-fixado, querendo ou não. Sim. Só que você está falando de 2% ao mês e com fomento, etc., numa empresa média, a grande maioria das empresas pequenas e médias no Brasil paga para outros e para os próprios bancos normais uma média de 3,5%, 4%. 3,5%. Porque ele vai lá falar, não tem recebível, faz uma média, faz aqui de também um capital de giro assim, conta corrente assado, eles dão 1000 nomes, né? Hot money, tem lá. Se você olhar, tem pesquisas lá, 3,5%, 4%. 3,5%, 4%, faz uma conta de padaria. 30%, 40% ao ano que for, como que o cara paga isso? É que as pessoas não fazem conta.
o empresário pequeno e crescendo e na gana de crescer, ele não tá fazendo conta. Porque que empresa dá 40% de lucro para pagar isso e sobrar para mim? Abre qualquer uma da bolsa, eu tenho certeza que nenhuma dá. Então... Ô Douglas, você fala uma coisa, e você estava falando do agro, né? Você acha que 2024 vão ter mais RJs no agro? Vamos continuar um ritmo que já está tendo, né? O ano passado teve bastante. Então a gente vem de um problema já grave, né? A gente vai ter, então, tá previsto uma quebra de safra pontuais em alguns lugares. Então, os lugares que estão indo muito bem também, que a gente está em... Eu estou hoje em 43 empresas. 23 são conselhos do agro, então eu tenho lá muitas informações de dentro para fora, muitas plantações indo bem, lugares que choveu, etc. Alguns lugares estão mais prejudicados. Esses lugares prejudicados, o próprio banco vai tentar criar uma solução para não virar tudo recuperação judicial. Na pandemia, a gente falou, puxa, vai muita ter recuperação judicial. Os bancos chamaram as empresas e falaram, olha, eu vou alongar a dívida para você. O banco já administrou isso antes de virar uma bomba. Então, a expectativa é um pouco menor, assim, vai ser um monte de recuperação. Um ou outro, que o cara já tá enrolado, já tava endividado, já rolou 2, 3 vezes, o banco fala, pera, Estevão, não desculpa, eu não consigo mais. Então, vamos manter um número de recuperações judiciais no agro. O que acontece? A gente vem de um 2023 muito ruim. Então, você tinha ali uma soja a R$160 projetada um ano antes, fim de 2022. E aí, sempre você tem assim, o preço que vai ser vendido da soja, você vai gastar de insumos ali, 80%, por exemplo. Então, eu gasto 10 milhões para colher 12, 13. Quando eu gastei 10 milhões para colher 12, 13, a soja, o preço voltou e eu colhi 8. Então, um monte de gente aconteceu isso. Se o cara já estava endividado, com problema, era assim. E além disso, para vender a 8 não tinha liquidez, ninguém tava comprando. Então, o cara falou, tô com soja aqui, banco, mas não consigo pagar, o senhor quer receber em soja? Então, não quero, tenta vender. Não estou conseguindo. Foi um ano muito conturbado. E aí vem também uma safra em seguida, que é o milho normalmente na safrinha, também muito ruim. O milho já foi a 80, tinha gente queimando milho porque não tinha onde armazenar, que tava 25, 30, não tem comprador, Mato Grosso e outros lugares. Então, hoje tá ali um 40. Só que hoje, para essa safra, readequa. Né? Então, hoje para plantar, se hoje tá lá a soja a 100, o cara tá gastando 80 para plantar, mas não mais aquele 130. Mas a coisa já tá formada, então o cara já trouxe esse problema, então a gente deve manter um ritmo grande de recuperação e que é mais agora concentrada no começo na safra. Então, quem não conseguir pagar, a gente vai ter bastante aí, março, abril, junho, esticando, deve ter algum número de recuperação judicial forte mesmo. Legal. Legal não, né? Mas interessante, né? Legal. E fala uma coisa, e do ponto de vista de histórico, que caso ou casos que você pode falar, abrir, emblemáticos que você já tocou de, putz, assim, a gente fez a reestruturação, o cara guinou a vida, deu a volta por cima. Você tem algum para compartilhar? Puxa, ou alguns? Agora que a gente está falando do agro, teve muitos desse jeito assim. Então, você tem ali hoje familiares que o cara tá lá. Então, foram 2 irmãos, hoje já tem filho, vizinho, periquito, e todo mundo focado em fazer essa gestão da plantação, por exemplo, que a gente foi lá e mudou a vida do cara. Então, hoje o cara tem conselho de administração, que tem estratégia de médio e longo prazo, organização que o cara não fazia ideia, era vamos ver o que faz. Para esse conselho tomar decisão, a gente criou regras em atas, então vamos ali, então se a gente vai mudar de soja para milho amanhã, por que vai mudar? Tem pesquisas fidedignas de tais e tais lugares, então a gente tenta trazer assim, vamos pensar com fundamentos. Fez isso, legal. Então a gente decidiu nossa estratégia de médio e longo prazo no conselho. A gente traz isso para uma parte que sai da estratégia e vai para a tática, onde a gente vai acompanhar durante o ano, se as medidas estão sendo feitas, se as tarefas estão sendo progredidas, para a gente saber durante o ano, durante o período que está sendo analisado, se a gente vai ter sucesso ou não. Então, a gente brinca assim, objetivo, resultado e métrica. Então, assim, vou começar a fazer exercício. Se eu não medir aqui quanto eu tava, que peso, que tamanho de braço, será que eu tô indo bem ou mal? Eu não sei, eu não tenho métrica para comparar. E quando parecer que não tá indo tão bem, como é que eu vou saber se tá indo ou não? Então eu vou lá, dia 1, medir meu braço, eu tô com tanto de braço, tô fazendo exercício, tô me alimentando, voltei, puxa, realmente não parecia que tá dando resultado, mas tá. E eu consigo gradualmente ir fazendo isso. E a gente tenta implementar isso hoje em empresas e assim, são coisas que empresas grandes fazem, mas se isso chega no médio, no grande, só de você fazer isso... Pacotão da governança. Pacotão de governança, exato. Então a gente monta isso daqui,
montando de um jeito que um dia a gente vai sair, então eu te ensino a fazer, pode ser que amanhã você queira que a gente perpetue como teu conselheiro, pode ser, a gente mesmo fala, olha, eu já tô aqui de conselheiro há 5 anos, pega um conselheiro novo, traz um cara de mercado que fez outras coisas, trabalhava numa empresa X, a gente fez, por exemplo, muita usina de cana-de-açúcar. Pega um cara que trabalhou na Índia, que puta, é um lugar que faz muita cana-de-açúcar e por acaso ele estava numa multinacional, bota aqui no teu conselho, renova, refresca, mas o cara aprendeu a fazer. Tem aquela a tarefa de ter reunião de conselho, de pensar daquele jeito, de organizar. Isso reestrutura e vira a mesa de muitas empresas. Porque o cara vinha de não ter controle, de não ter métrica, de não ter estratégia. Então, assim, é um barco ao léu. Se eu ver uma praia, eu vou para lá. Não, a gente sabe onde a gente quer ir e a gente vai definir qual estrada, qual caminho, como eu vou organizar isso. E isso tem feito muitos casos de sucesso, assim, que numa visão geral, a gente vê assim, o básico funciona, mas muitas empresas não fazem nem o básico. Então, se você conseguir olhar governança, de ter conselho, de ter acompanhamento, cultura, de todo mundo estar sabendo o que está fazendo. Então, muitas pequenas e médias empresas, pequeno, não tão pequena, mas a média para um upper middle ali, para uma empresa grande, o dono tem medo de falar assim, olha, a gente deu 10 milhões de resultado esse ano. Puta, vão pensar que eu tô rico. Puxa, então assim... As pessoas não sabem se amanhã ele vai fechar, se vai quebrar, se tá indo bem. Ele não divulga muito isso. Por incrível que pareça, os funcionários não pensam assim. Eles sabem que tá longe dele, que é aquilo, mas fala, pessoal, o resultado foi muito bom. A gente tá indo bem, estamos indo no caminho certo. O emprego de vocês vai perpetuar. E esse ano a gente decidiu em conselho que a estratégia é crescer 5%, 10%. Poxa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Quando você consegue envolver os outros nesse teu sonho, é difícil. Muitos empresários que a gente senta no conselho falam, o pessoal sabe o que está acontecendo pro bom e pro ruim. Não, a gente tá segurando porque o pessoal fica desanimado. Falou, não fica. Você acha que ele tá desanimado, mas ele sem informação também é ruim pra caramba. Ele fica na dúvida, será que eu procuro outro emprego? Exato. Será que eu fico nesse? Eu não sei o que vai acontecer. Dá espaço pra Rádio Peão comer solta ali, né? Exatamente. Então, quando a gente implementa tudo isso, de chegar de estratégia, gestão, de cultura, de chegar nas pessoas, já resolve um monte de problemas que eram sistemáticos. Então, assim, o seu funcionário está correndo em círculo, o seu processo ele desorganizado e descontrolado. Ou não existe. Cada um chega aqui, senta aqui e faz. Por que você faz o processo assim? Porque o cara que estava no meu lugar fazia e eu herdei ele desse jeito. Nunca foi estruturado isso. E a estratégia, o cara não compartilha, não vale nada. Eu tenho uma estratégia, uma ideia esse ano, vou fazer isso. Sua equipe sabe? Não. Como é que essa estratégia chega na ponta? Como é que isso vai realmente funcionar? A menina que atende o telefone sabe a sua estratégia, que é atender o cliente a qualquer custo, com a melhor coisa? Não sei se sabe. Não adiantou nada. Fiz um plano estratégico, botei na gaveta. Bonito, mas não funciona. Então, a gente hoje, colocando esse básico de uma boa governança, chegando até o final, até as pessoas na ponta, tem funcionado bastante bem. Pô, fantástico, Douglas. Obrigado pela presença, obrigado pela aula aí de reestruturação de agro. Muito bem-vindo sempre. Obrigado. E, pessoal, obrigado. Douglas, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até breve.